E por que eu estou falando isso? Porque com isso você consegue definir onde colocar energia. Onde você coloca energia. Então, aqui você entendeu que existe a previsibilidade dos itens é limitada, ok? Você acabou de entender isso. E eu te expliquei com dados. A previsibilidade é limitada. Você tem mais dados fora do seu controle que influenciam a demanda do que você gostaria de ter. Então a sua previsibilidade é limitada. Aceite isso, perfeito? Então, dado que você sabe que a sua previsibilidade é limitada, eu vou entrar no exemplo agora que mudou completamente a minha forma de atuar. Primeiro, aceitei que a previsibilidade era limitada, eu tinha grupos de item que tinha mais previsão e grupos de item que tinham mais previsibilidade e grupos de item que tinham menos previsibilidade. Eu sabia que os meus dados ali eram limitados, muito limitados, muito limitados. Eu tinha esse conjunto de dados que eu falei para você aqui em cima, tinha esse conjunto aqui e preço, de novo, era o mesmo caso que eu falei antes, era muito difícil identificar se o preço estava influenciando na demanda ou não. E aí o que você faz então, ok? Então aqui, ó, dado que você conhece as suas limitações, o que fazer? Ok? Aí eu vou colocar um bloco aqui e vou explicar. Peraí. Vou colocar um bloco o que eu faço então? Deixa eu ver se eu não perdi uma parte aqui. Então, o que eu faço? Tá? O que fazer? Então você sabe que seus dados são limitados, né? Claro que você, mesmo com dados limitados, você precisa construir uma previsão. Aí o que você descobre construindo essa previsão? E pode ser uma previsão simples, ou você pode ter até algum modelo mais simples, mas o que você descobre? Primeiro, o que eu descobri, tá? Tô olhando para o meu exemplo aqui. O que eu descobri? Quais itens tinham mais e menos desvio? Então esse é o primeiro ponto, é meio óbvio isso, mas descobri. E aí, por que é óbvio, mas é crítico ao mesmo tempo? Porque eu já tinha aceitado que era impossível melhorar a previsão de alguns itens. Então eu já sei que esse item tem mais desvio e esse item tem menos desvio. Eu já aceitei isso. Que por mais que eu coloque energia, eu não vou conseguir melhorar. Então, esse é o primeiro ponto. Quais itens tinham menos desvio e mais desvio. Segundo ponto, entender em quantos pedidos um item estava presente. Por que isso é importante? Porque, ok, eu sei que um item tem um desvio muito alto. Perfeito? Só que ao mesmo tempo, eu sei que este item vai em muitos itens, em muitos pedidos. Então, se esse item faltar, eu posso travar a expedição da empresa porque um item super simples faltou, um item barato talvez. Faltou. Então esse item não pode faltar. Então entender em quantos pedidos o item estava presente. Foi mais uma regra aqui de classificação. Terceira regra, entender em horas de operação qual era a demanda de cada item. Então, com isso, dá para contabilizar o desvio de demanda de cada item em horas, para você tomar decisões diferentes. Mais um ponto aqui de classificação. Entender a participação de cada item no faturamento da empresa. Então, pode ser que você tenha um item que represente, sei lá, 5, 10, 15, 20% do faturamento da empresa, um item que não pode faltar de forma alguma, e aí mesmo que seja um item com alto desvio de demanda. Claro que é raríssimo acontecer isso, um item com alto desvio de demanda que tem alta participação no faturamento, quanto maior a participação no faturamento, menor é o desvio de demanda, isso é uma regra, tá? Difícil acontecer diferente. E o que você faz quando você começa a identificar isso, tá? Então você tem uma previsão de demanda, como eu falei, quais itens tinham mais e menos desvio, você classifica os itens de um jeito diferente, e aí você começa a classificar os itens em grupos muito diferentes daqueles que você encontra ali na teoria, né? Então você pode ter um item A+, por exemplo, que ele é muito representativo no faturamento,
ele representa muitas horas de produção, ele vai em muitos pedidos e a demanda dele é muito assertiva. Perfeito? Então, esse é um tipo de item que você tem e a decisão que você toma para esse tipo de item é diferente quando você compara com a última classificação que eu vou falar aqui. Aí você tem esse outro tipo de item aqui que você não vai encontrar, tá? Esse tipo de item no seu portfólio, que é muita representatividade no faturamento, muitas horas de produção, ele entra em muitos pedidos e ele tem pouca assertividade na demanda. Você não vai encontrar esse tipo de caso, porque como eu falei, um item AAA, ele geralmente tem pouco desvio, tá? Então você não vai ter um item com pouca assertividade na demanda. Eu só estou trazendo aqui o exemplo de classificação para você ver como funciona. Aí tem várias outras classificações aqui num bloco. Aí você chega num item que ele é um CCA-. O que é isso, tá? Ele tem pouca representatividade no faturamento, ele vai em poucas horas de produção, só que ele vai em muitos pedidos e aí tem pouca assertividade na demanda. E aí a decisão que você toma nesse caso é muito diferente da decisão que você toma no AAA+. É completamente diferente, eu vou falar sobre isso mais pra frente. E aqui, deixa eu ficar maior para você entender um ponto que é crítico, tá? Você precisa entender um ponto que é crítico. O que acontece aqui? O que você está percebendo? Você entrou aqui nessa aula falando eu estava falando que a demanda varia demais, como resolver. Mas você percebe que não dá para resolver a variação de demanda em muitos casos. E aí, dado que você não consegue resolver a variação de demanda, o que você faz? Você não pode ser, como eu falei aqui, ó, esse tipo de profissional aqui, ó, que convive com o problema e fica reclamando que a demanda varia demais. Você tem que buscar soluções, tá? Aí eu te dei vários exemplos aqui de soluções, projetos, perfeito? E agora eu estou entrando no detalhe de um exemplo que eu usei, tá? Que eu usei para melhorar os resultados e, consequentemente, para melhorar o meu desenvolvimento, o meu crescimento profissional. E aí você pode usar a mesma coisa. Isso muda completamente o resultado. Só que isso passa por isso aqui, ó. Entender esse bloco aqui, que você tem uma limitação de dados. Você não tem todos os dados para você conseguir tomar a melhor decisão na previsão de demanda. Você não tem todos os dados na mão e aceite isso. Você não vai conseguir construir a melhor previsão de demanda. Aceite isso.